Justo limite não fazer nada de bom, hoje eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples toda a cronologia, toda a linha do tempo de Harry Potter. Isso inclui Animais Fantásticos também, ou seja, depois de assistir o vídeo de hoje, você vai entender todos os acontecimentos, pelo menos os principais. Primeira Guerra Bruxa, Segunda Guerra Bruxa, às vezes eu falo sobre e você não entende bulhufas. Vamos esclarecer de uma vez, desde a origem de Hogwarts até o epílogo de Relíquias da Morte, vocês vão descobrir os principais acontecimentos de Harry Potter. Caso você tenha gostado, deixa o like agora, arrebenta que é super importante, compartilhe esse vídeo com novos fãs, se inscreva no canal, confere aí. Se você ainda não é inscrito no Observatório, clica no botão vermelho inscrever-se, é de graça e você ainda ajuda o canal a atingir 1 milhão de inscritos. Vamos conhecer a linha do tempo, a cronologia de Harry Potter, começando, é claro, com a origem de uma das escolas mais maravilhosas de todos os tempos. A Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts foi fundada em 990 d.C. por 4 pessoas. Vocês sabem bem quem são: Salazar Sonserina, Godric Grifinória, Rowena Corvinal e também a Helga Lufa-Lufa. Além de criar a escola lá na Escócia medieval, os fundadores também criaram as principais casas que vocês conhecem. Elas são Grifinória, Lufa-Lufa, Corvinal e Sonserina. Obviamente a escola foi criada no meio de muitas intrigas, Godric e Grifinória com Salazar Sonserina nunca se deram tão bem. Nessa época também nós vimos o preconceito que Salazar Sonserina tinha com alunos nascidos trouxas, que é o caso da nossa Hermione Granger, ou seja, são alunos que nasceram de pais e mães trouxas, que não são bruxos. Não é coisa que se diga numa conversa civilizada. Todo esse preconceito foi motivo de muita indignação entre os fundadores, cada um tinha sua personalidade em específico. Mas aí nessa época também, Salazar Sonserina criou na escola a Câmara Secreta, que foi apresentada pra gente no segundo livro e filme. A Câmara foi criada com o objetivo de treinar alunos, mas principalmente ela ficaria ali escondida até que o herdeiro da Sonserina fosse lá e abrisse novamente. Esses acontecimentos, como eu falei pra vocês, eles começaram em 990 d.C. É bom que a gente lembre dessas datas, porque elas serão muito importantes. Agora que as aulas de Hogwarts já começaram normalmente, as casas dos alunos já foram definidas, vamos para o ano de 1100. Nesse ano, Merlin, aquele bruxo famoso que vocês conhecem, ele criou a Ordem de Merlin. A Ordem de Merlin foi basicamente um acordo entre o bruxo Merlin e o rei Arthur e os seus integrantes para que bruxos não utilizassem magias em trouxas. O Merlin era um bruxo que acreditava muito nos valores e nos direitos dos trouxas, ou seja, esse acordo foi feito justamente para equilibrar esses dois mundos. Agora que nós já falamos de Merlin, vamos para o ano de 1200, quando originalmente as Relíquias da Morte foram criadas. A gente vê a história delas em Relíquias da Morte, quando a Hermione narra o conto, o famoso conto onde somos apresentados a Varinha das Varinhas, a Pedra da Ressurreição e a Capa da Invisibilidade. Já falamos das Relíquias da Morte, já falamos de Merlin, vamos para 1300, quando Nicolau Flamel nasceu. O alquimista criador da Pedra Filosofal, que dá nome ao primeiro livro e filme de Harry Potter. A Pedra Filosofal foi extremamente importante para a história do primeiro filme e o Nicolau Flamel nasceu nessa época por volta de 1300. Isso significa que durante os acontecimentos de Harry Potter ele já teria mais de 600 anos, mas a gente já chega lá. Em 1400, o autor Beedle, o Bardo, escreveu os seus famosos contos, que foram lançados em forma de livro futuramente, e nós vemos que todos os bruxos basicamente cresceram ouvindo os contos do Beedle, ou seja, são histórias muito importantes para o mundo bruxo. Em 1692, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas para os bruxos e eles precisavam de uma confederação. Ela foi criada para proteger principalmente o Estatuto Internacional de Sigilo em Magia, que também havia sido criado naquele ano. O estatuto foi criado justamente para proteger, para que os bruxos comecem a viver em comunidades entre os trouxas, mas aquilo se torne um segredo, para que bruxos pudessem viver em paz em suas comunidades sem atrapalhar ali o andamento, a vida dos trouxas. No ano de 1700 foi criado o Ministério da Magia Britânico, que foi apresentado para a gente pela primeira vez em Harry Potter e a Ordem da Fênix. Tudo aquilo que nós vemos, os elevadores, o ministério, o ministro, tudo foi criado em 1707. A gente vai avançando e vai chegando no nascimento de alguns personagens muito importantes e que com certeza vocês conhecem. Um exemplo disso é claro no ano de 1800, precisamente em 1881, nós temos o nascimento de Alvo Dumbledore.
Dumbledore. Não apenas Alvo Dumbledore, mas seu irmão Aberforth e também a Ariana nascem nessa mesma época. As coisas começam a ficar mais claras no mundo de Harry Potter e principalmente para os fãs, pois essa história já foi muito contada. Em 1890 nós temos um acontecimento trágico na família de Alvo Dumbledore. A sua irmã Ariana ela é atacada por um grupo de 3 trouxas e isso faz com que o pai de Dumbledore vá revidar, vai atrás desses trouxas e acaba na prisão de Azkaban. A Ariana, depois desse acontecimento, nunca mais conseguiu conjurar a magia de uma forma normal e muito se especula que ela criou o Obscurus, o Obscurial dentro dela. A família Dumbledore se mudou para Godric's Hollow, o lugar onde a família Potter viveu futuramente, e outro momento muito importante acontece agora. Alvo Dumbledore, em meados de 1898 e 99, ele conhece Gellar Grindelwald, o vilão da franquia Animais Fantásticos. E não apenas o vilão da franquia, mas sim o rapaz, o homem que ele se relacionou quando ele tinha 18 anos de idade. Grindelwald sempre tentou convencer Alvo Dumbledore a se juntar na sua causa, onde os bruxos não podiam se submeter mais aos trouxas, e ele tinha o plano de sair em busca das relíquias da morte. Um plano muito importante, e ele fez a cabeça de Alvo se não fosse o seu irmão Aberforth interrompesse esse sonho terrível. Aberforth ele atacou Grindelwald, que logo retrucou. Dumbledore não gostou nada da situação e foi lá e começou o primeiro duelo entre os dois. O duelo ocasionou na morte da Ariana. Foi um período muito conturbado para a vida de Dumbledore, e isso tudo aconteceu em 1899. Nós falamos desses acontecimentos tristes da vida de Dumbledore de 1898 e 1899, mas em 1897 algo muito importante acontecia. É nesse ano que nascia o magizoologista Newt Scamander, que protagonizaria todos os filmes de Animais Fantásticos. Entre 1900 e 1905, aqueles acontecimentos que a gente vê da Leta Lestrange trocando o bebê Corvus acontece bem nessa época, e o Newt estudando na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts começa em 1908. Em Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, nós vemos trechos, nós vemos momentos do Newt estudando na escola. O primeiro filme de Animais Fantásticos, ele se passa em 1926, numa época em que os Estados Unidos e Nova York estavam muito tumultuadas porque eles estavam com medo de serem expostos. E Gellar Grindelwald, o vilão de Animais Fantásticos, no corpo de Percival Graves, só queria causar esse caos. O ano de 1926, ele é muito importante, não apenas pelos acontecimentos de Animais Fantásticos. Vocês conhecem o nome Lord Voldemort, o vilão de Harry Potter? Ele nasceu no dia 31 de dezembro de 1926. O ano em que a franquia Animais Fantásticos começa, coincidentemente, é o ano em que Lord Voldemort nasce. De qualquer forma, 1926, a mãe de Voldemort, Merope Gaunt, dá à luz ao jovem Tom Riddle e o deixa em um orfanato que a gente conhece futuramente nas lembranças de Dumbledore em Enigma do Príncipe. Faço as coisas se mexerem sem tocar nelas. Faço os bichos me obedecerem sem treinamento. Faço coisas ruins acontecerem às pessoas que me aborrecem. Animais Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald acontece no ano de 1927, poucos meses depois do primeiro filme. E a gente vê nessa época que Grindelwald está reunindo seus seguidores pela Europa e ele já está com a varinha das varinhas. Grindelwald faz um discurso grandioso e começa a cada vez mais reunir seus seguidores, isso em 1927, mas os mundos começam a se juntar e vocês logo vão entender. Em 1938, 11 anos após os acontecimentos de Crimes de Grindelwald, nós vemos o personagem de Alvo Dumbledore visitando o jovem Tom Riddle, que estava prestes a começar a estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. A cena é muito impactante porque nós já vemos um menino muito diferente e estranho e que ele se tornaria o maior vilão de todos os tempos. Em 1943 nós temos aquela famosa cena do diário de Tom Riddle que vocês viram em Harry Potter e a Câmara Secreta. Na cena nós vemos o personagem de Tom Riddle abrindo aquela câmara secreta que foi construída por Salazar Sonserina logo nas origens de Hogwarts, como eu contei pra vocês. Como vocês podem perceber, Rubio Hagrid também está presente nessa lembrança. Isso significa que eles estudaram na mesma época. Tá aí mais um personagem importante de Harry Potter que apareceu nos anos de 1940. Enquanto Gellar Grindelwald continuava a reunir os seus seguidores pela Europa, Alvo Dumbledore continuava com medo de enfrentá-lo. E entre isso ainda tinha Tom Riddle começando a se interessar pelas Horcruxes. No ano de 1944, nós temos o jovem
jovem Tom Riddle começando a se interessar pelas Horcrux, que é uma magia das trevas terrível, e foi o motivo que fez ele dividir a alma em 7 partes. Um momento muito delicado na vida do professor Horácio Slughorn, que estava presente nessa cena e que nasceu ali bem na época em que Alvo Dumbledore também tinha nascido, por volta de 1880. Em 1945 nós temos um dos acontecimentos mais famosos do mundo bruxo. Alvo Dumbledore derrota Gellar Grindelwald, e nós devemos ver isso no 5º e último filme de Animais Fantásticos. Esse grande segundo duelo entre os dois aconteceu em um momento muito complicado, onde Alvo Dumbledore finalmente decidiu enfrentar o Grindelwald. Ele venceu o duelo e ainda ficou com posse da varinha das varinhas, se tornando assim um dos bruxos mais poderosos. Grindelwald ficou preso em Numengard até ser visitado por Lord Voldemort, bem na época dos acontecimentos de Relíquias da Morte. Em 1945, não apenas Grindelwald foi derrotado, como Tom Riddle se forma na Escola de Magia e Bruxaria. Em 1960, nós temos o nascimento de vários personagens que vocês conhecem bem. Remo Lupin, Sirius Black, Pedro Pettigrew, Severus Snape, Lilian e outros vários personagens que fariam a época de ouro de Hogwarts, a época dos marotos. Eles nasceram nessa época, 1960, mas eles começaram seus estudos 11 anos depois, por volta ali de 1971, e formaram a época de ouro de Hogwarts, a época dos marotos, a época que vocês gostam e conhecem tanto. Não apenas a época dos marotos, mas a época de Severus Snape, com a sua amizade com a Lilian. Depois de todos os acontecimentos, todas as brigas, tudo acontece nessa época. A ascensão de Lord Voldemort, a sua busca pelas Horcrux, ocorre justamente na época em que o pai do Harry e os seus amigos, a Lilian e o Snape, estudavam em Hogwarts. É nessa época também que começa a Primeira Guerra Bruxa. A Primeira Guerra Bruxa foi a primeira grande ascensão do Lorde das Trevas, um momento muito complicado para os bruxos e o início e origem da Ordem da Fênix, fundada por Alvo Dumbledore. A Ordem da Fênix original tinha como objetivo combater a ascensão de Voldemort. A guerra é enorme, a Primeira Guerra Bruxa foi muito intensa, Lord Voldemort estava muito poderoso. Vamos avançar só para 1980, quando nós temos o nascimento do personagem e protagonista Harry Potter. Apenas um ano depois do nascimento do Harry, nós temos toda aquela tragédia em Godric's Hollow. Depois que Pedro Pettigrew dedura os Potters, Lord Voldemort vai lá, os encontra e nós temos todos os acontecimentos, a morte do James, da Lilian e, é claro, o bebê Harry sobrevivendo e se tornando o menino que sobreviveu. A primeira cena de Harry Potter e a Pedra Filosofal, e também o primeiro capítulo do livro, mostra a noite em que os pais do Harry foram mortos. O Hagrid deixa o bebê Harry ali pro Dumbledore e pra Minerva McGonagall na noite do dia 31 de outubro de 1981. Quando nós vemos o Harry acordar, nós já estamos no ano de 1991, quando ele começa a estudar na Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts e descobre que ele é um bruxo. Era Filosofal acontece entre 1991 a 1992, Câmara Secreta de 1992 a 1993, Prisioneiro de Azkaban de 1993 a 1994, Harry Potter e o Cálice de Fogo de 1994 a 1995, Harry Potter e a Ordem da Fênix de 1995 a 1996, Enigma Príncipe de 1996 a 1997 e Relíquias da Morte em 1997 a 1998. Nesse período que nós temos a Segunda Guerra Bruxa, a Batalha de Hogwarts, quando Lord Voldemort está no seu segundo reinado, depois dos acontecimentos de Cálice de Fogo, ele ter o seu corpo de volta. A segunda ascensão de Lorde das Trevas resultou em muitas mortes, seja de Sirius Black, Alvo Dumbledore, Severus Snape, Lupin, Tonks, personagens muito queridos, até Dobby e Edwige. Foi um momento muito triste, mas com a ajuda de todos os amigos, com a ajuda, é claro, das lembranças do príncipe de Severus Snape, o Harry consegue derrotar Lorde das Trevas. A Batalha de Hogwarts acontece no dia 2 de maio de 1998 e acabava ali um dos momentos mais tristes e delicados do mundo mágico. Depois do fim da Segunda Guerra Bruxa, todos os acontecimentos da Batalha de Hogwarts, nós temos a partir dos anos 2000 um momento muito especial para os protagonistas. Nós temos o nascimento dos filhos dos protagonistas, do Rony, da Hermione e do Harry. O Harry tem 3 filhos com a Gina, o Rony tem 2 filhos com a Hermione. E o epílogo que acontece em Relíquias da Morte, justamente 19 anos depois de 1998, que é no ano de 2017. 2017 foi o ano do epílogo, mas também o ano em que começa Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, a 8ª história da série. A Criança Amaldiçoada termina no ano de 2020, ou seja,
A partir desse ano, a gente não sabe mais nada do que aconteceu. Vamos torcer para que tudo esteja bem com esses personagens, mas é claro que a cronologia e a linha do tempo tem muito mais para ser contada. Muito nascimento de personagens. O que eu quis trazer aqui hoje é para vocês entenderem a linha do tempo, para toda vez que a gente falar Primeira Guerra Bruxa, Segunda Guerra Bruxa, vocês conseguirem visualizar perfeitamente. A única coisa que eu peço é para você compartilhar esse vídeo com algum amigo que está começando a ser fã, assim ele vai entender perfeitamente. Toda essa cronologia, essa linha do tempo, foi retirada do site Screen Rant. Eles fizeram um trabalho incrível que me ajudou muito no episódio de hoje. Me siga nas redes sociais, meu Twitter e Instagram é Thiago Novaes. Fique à vontade para enviar um feedback desse vídeo, compartilhe, se inscreva, dê o like, que eu vou ficar muito feliz. A gente se vê no próximo Observatório Potter com muitas novidades, mas principalmente com muito conteúdo para vocês. Mal feito, feito e tchau!